Começamos então? Começou? É isso aí, muito obrigado então. Boa noite a todos, mais uma terça-feira estamos aqui, né? Pode ser corrido o dia, pode ser aquela luta diária que a gente tem que travar, né? Somos seres humanos, estamos trabalho, estamos aí vivendo aqui ainda neste mundo. Logo estaremos na glória, né? Mas ainda vivemos nesse mundo, então ainda estamos... E vencemos mais uma batalha, estamos aqui terça-feira no nosso podcast, graças a Deus. Hoje aqui estamos com a presença do nosso pastor local, nosso pastor Alexandre Dias, né? Você estava sentindo falta dele, ele não sumiu, não. Ele não sumiu. Eu sempre estou falando com ele lá, pastor, essa é a ideia, não. Pode estar lá, tá firme, tá apoiado, então... Que nem eu falei no podcast passado lá, agradecendo, né, que ele sempre nos apoia no trabalho, então hoje ele está aqui de volta, pastor Alexandre Dias. O pessoal estava dando graças a Deus que eu não estava aparecendo por aqui. Mas é um privilégio sempre poder estar aqui conversando sobre assuntos, né, referente à palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre aquilo que pode agregar na vida do cristão, né, pode dar uma visão mais elaborada, mais completa dos termos bíblicos, das questões bíblicas, dos valores bíblicos, por que não, né, que estão às vezes esquecidos. E a gente aqui nesse papo descontraído, nessa conversa, a gente acaba trazendo à tona e refletindo, trazendo uma reflexão também a respeito desses assuntos. É muito bacana. Eu sou sempre... Venho muito feliz aqui poder falar, participar do podcast. É isso aí. Então você que já está aí nos assistindo, muito boa noite. Já começa a compartilhar, já começa a mandar o link ali, ó. Essa ferramenta aí é muito importante. Já começa a colocar o seu comentário, né? Você que dá um oi pro pastor Alexandre, dê o seu oi aí, que ele está aqui junto conosco. Então, o tema de hoje. Antes do tema, a nossa oração, pastor. A nossa oração abençoada, Amém. Porque não vamos fazer nada sem Amém. Eu não vou fazer as duas, né? Vai. Eu faço a inicial e tu faz a final, não, né? Vai fazer Sabe as duas. disso? Não, o senhor vai fazer as duas. Não, eu tô sentindo falta da sua oração. É injusto, né? Mas tô sentindo falta da sua oração no podcast. Vamos pegar o Cauê ali para fazer o senhor tem oração. Que abençoar em dobro, porque o senhor faz vários que não tá aqui, então hoje o senhor vai abençoar em dobro. Vamos pegar os discípulos também, né? Para dar continuidade à obra, né? Eu oro no primeiro momento, aí no segundo momento os discípulos já vão ver se aprenderam, não é isso? Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e amado Pai, é no poder do nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e te buscamos de todo o nosso coração. Muito obrigado por esta rica oportunidade, por estar na tua casa, por estar na tua presença. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia. Muito obrigado pela tua paciência. Muito obrigado por tudo que foi consumado na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, porque a tua mão tem nos acompanhado. A tua fidelidade, Senhor, tem nos sustentado. E nós te rendemos graças por isso. Verdadeiramente tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Permaneça conosco, Senhor, que este podcast seja uma bênção, Senhor, na vida daqueles que estão nos acompanhando e daqueles que vão acompanhar esse material no futuro, Deus. Abençoa-lhes, abre-lhes os olhos, Senhor, espirituais, se for necessário. Toca no profundo, no íntimo dos seus corações. Desperta, Senhor. Chama-os, assim como o Senhor chamou todos os teus discípulos. Nós declaramos, a nossa resposta sempre será sim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus, né? Continue compartilhando. Tá compartilhando aí, Cauê? Compartilha aí para todos os teus contatos, teus grupos e dá um oi lá para a pessoa. Ó, tô vendo que tu não tá online, não tá assistindo aí, assiste lá. Dá uma cutucadinha aí. O tema de hoje é um tema muito importante, né? O tema é discípulos, né? E então, numa maior alegria, hoje estamos aqui com o nosso pastor local, o pastor Alexandre Dias, né? Pastor da Nazareno aqui em Santa Maria, onde
todo mundo conhece, Nazareno Camobi. E é muito uma alegria. Hoje eu falei com ele, pastor, vamos participar? Vamos, pode contar comigo. Então é muito gratificante poder estar nesse trabalho, onde o teu líder ele te apoia, o teu líder está ali contigo do teu lado, né? Tema de hoje, discípulos, pastor, né? Um tema muito importante, né? Discípulo, Um tema muito muito importante, né? importante. Temos vários assuntos para tratar, várias ideias, vários caminhos, mas agora está começando, né? Então, você que tiver pergunta, manda pergunta. Eu vou Exato, né? começar aqui, Não perca, pastor. né? Não perca, dá tempo de chamar alguém aí Dá sim. para compreender. Você vai ver que é um assunto bem importante para a nossa vida cristã, para aqueles que querem verdadeiramente servir a Deus. É importante conhecer melhor sobre esse tema, sobre esse termo, né? Discípulo. Eu vou começar aqui, né? Porque eu já tenho a minha consulta aqui no nosso amigo Google. Então eu começo na parte fácil aqui, depois eu já passo a bola, né? Assim que eu depois eu pego alguma coisa difícil aí, não, estamos aí para aprender. Discípulo, o tema de hoje é discípulos. Mas discípulo, significado. Quem estuda, aluno, aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos semelhantes, adepto a admirador, aliado. Substantivo masculino. Quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, aluno. Quem segue as ideias ou imite os exemplos de outro. Então, cada um dos discípulos, aí no sentido religioso, né? Cada um dos apóstolos de Jesus que propagaram seus ensinamentos, eles eram discípulos, né? Aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Então, é mais ou menos uma ideia ali, um conceito do que seria discípulo, né? Então, já passando para o senhor, né? O que é ser discípulo, né? Como é ser um discípulo? Então, é bom a gente compreender que esse termo ele não foi usado por acaso. O termo discípulo justamente se refere àquilo que Jesus veio chamar, veio formar. Ao contrário dos dias de hoje, onde as pessoas buscam seguidores, Jesus buscava muito mais do que isso. Ele buscava discípulos. E quando você se refere a alguém que é discípulo, dentro da cultura judaica, ou dentro daquilo que nós compreendemos na realidade bíblica, a pessoa que ela se coloca como discípulo, primeiro é alguém ensinável, é alguém que está ali para ensinar, para aprender, que ela consegue, é alguém que se coloca para ser moldado, para ser ensinado, e ele toma como exemplo o seu mestre, o seu discipulador, aquele que está como seu rabi, na verdade, né? Como seu mestre. Então Jesus, o cerne do que Jesus veio fazer é formar discípulos, chamar discípulos. Jesus não veio chamar plateia, não veio ter seguidores, ele veio para formar discípulos. E ser discípulo é algo importante na nossa fé, na nossa confissão de fé. Porque hoje nós muitas vezes nos julgamos discípulo, mas não estamos replicando o exemplo de Jesus. Nós não estamos nos importando em expressar aquilo que nós aprendemos, ou melhor, absorver como característica aquilo que nós aprendemos. Então eu creio que a palavra discípulo, ela remete a isso. Remete a isso. Talvez os cristãos primitivos, da igreja primitiva, eles tenham percebido isso com mais clareza, porque num determinado tempo eles começam a ser chamados de cristãos. E esse termo, cristãos, ele aponta para discípulos. Por quê? Porque quando ele fala cristão, ele fala pequeno Cristo.
Ou seja, quando é um pequeno Cristo, é porque é alguém que se identifica muito, Tem algo parecido, uma semelhança. parecido. Viu, pessoal? A gente não programou nada, mas olha aqui, ó. Ver as camisas. Viu? A gente não programou nada. Chegou, opa, o tema de hoje bateu muito hoje. Verdade. Então, aí esse termo cristãos, ele aponta para discípulos, porque os cristãos da igreja primitiva, eles se assemelhavam tanto com Jesus, eles se deixavam tanto modelar por esse discipulado, que as pessoas que os conheciam os chamavam de cristãos. E isso é importante, porque não basta a gente vir à igreja tão somente. É importante vir à igreja, frequentar os cultos, mas o cerne daquilo que Jesus espera de nós é que sejamos discípulos. A gente tava comentando, né, discípulo, né, tu seguir, não é seguir, né, hoje todo mundo quer seguidores, né, a gente tava comentando isso. Até eu dei olha a minha ideia que eu dei. Quando tu olha aqueles filmes de japonês, de lutas, aqueles de artes marciais, normalmente você vê quando eles começam a lutar ali, tem aquela cena, você é discípulo da escola tal, não sei o quê, porque eu vejo a sua técnica. Ser discípulo, que nem o senhor estava falando ali de Cristo, né? Ser discípulo é tu ter uma característica, uma identidade, uma semelhança de quem te ensinou, da onde você vem, ou da sua escola. Ou seja, os cristãos, eles eram a semelhança de Cristo, né? Eles replicavam, por onde eles andavam, eles demonstravam aquilo que Cristo faria, o que Cristo fez, como Cristo se portava nas situações, né? O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso, Gabriel, quando ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está fazendo um chamamento ao discipulado ali. Ele não fala, né, que tem muita gente que diz assim, sejam meus imitadores. Ele não pede para olhem para ele, né? Eles pedem para olhar, olhem para as coisas que eu faço na semelhança de Cristo, né? As Exatamente. características de Cristo. Muita gente às vezes fica entendendo errado essa parte. Vocês têm que me imitar, me seguir. Tudo aquilo que eu faço na semelhança de Cristo, que o Paulo falou, ele Ele está fazendo um chamamento ao discipulado. exatamente. Como eu sou discípulo de Cristo, vocês também venham ser discípulos de Cristo. Exatamente. Só que muitas pessoas, elas compreendem que devem ser discípulo de Paulo, Exatamente. mas na verdade ele estava dizendo: olha, seja discípulo de Cristo como eu também sou. Exatamente. É isso que ele está. Hoje muitas pessoas usam, né, essa terminologia, o meu discípulo. Eu sinceramente não, apesar de ter muitos filhos espirituais, eu não gosto, não acho muito apropriado esse termo, meus discípulos, porque na verdade nós fomos chamados como pastores ou líderes religiosos dentro do meio cristão, para gerar, na verdade, discípulos do Senhor. Sim. Não pessoal, mas o que acontece? O apóstolo Paulo, toda pessoa ela precisa de uma referência, e quando nós nos colocamos como semelhança, como alguém que se esforça para agir nos passos do Senhor Jesus, pode sim nós tomarmos aquele exemplo, tomarmos aquele perfil como algo inspirador também. Nós tínhamos, durante a semana, né, a gente conversa, né? Como é que eu não vou conversar com o meu líder? Então a gente sempre conversa. Nós estive na casa do pastor Alexandre e nós estávamos trocando ideias ali bíblicas, né? Que é muito bom a gente não debater, a gente não debate da Bíblia, a gente conversa, a gente aprende, a gente estuda a Bíblia. E nós estávamos ali meditando em algumas passagens. Eu me lembro que o pastor falou ali. Eu acredito que ele vai falar, mas aí como me vem à memória, muitas vezes do discípulo, né? Do líder e do discípulo ali. A pessoa que está aprendendo, muitas vezes, por exemplo, o senhor falou lá naquele dia de Judas.
Ele foi discípulo de Jesus e errou. Pedro foi discípulo de Jesus e errou. Entendeu? Às vezes a gente... porque eu vou ser discípulo de tal pessoa e vou errar, vou ser discípulo, né? E o senhor, me lembro que o senhor falou que a falha não está no líder em que estava ensinando, mas sim no liderado, porque ele não compreendeu aquele ensinamento. E isso eu achei muito interessante. O senhor falou aquele dia, por exemplo, Adão estava sendo ensinado pelo próprio Deus. Não come aquela fruta lá, meu filho. Por quê? Porque não é legal, vai dar errado. E aí, o discípulo vai lá e comete o que ele disse, que ele ensinou, não é para fazer isso. Então, a falha não estava em quem ensinou, porque Deus, ele é perfeito e ele ensinou. Jesus também, mas sim que a pessoa que estava sendo discipulada, ela não teve o entendimento completo daquela situação e ela veio a não perceber naquele primeiro momento. Porque Pedro, depois ele vem e entende quando Jesus fala com ele, Pedro, tu me amas ali? E aí ele entende naquele momento, eu te amo. Lá naquele momento lá eu estava, mas agora eu sei, agora eu entendo o que eu vou ter que passar, o que eu vou ter que enfrentar ali para ser teu discípulo. Ele entende, ele abre o entendimento dele e que a falha não foi de Cristo, como Cristo estava ensinando, a falha sim foi do discípulo, né, da forma que atendeu. Eu achei muito interessante aquele dia como nós estávamos lá. Eu estava aprendendo, né, eu sempre estou falando com o pastor Alexandre. Às vezes eu posso estar olhando para um lado, estou olhando para o outro, mas os ouvidos, né, o coração, a mente sempre aberto para os ensinamentos, né? Então, eu sempre aprendendo, né? É uma característica minha que eu vou sempre ouvindo, vou aprendendo. Assim, gente, me faço às vezes de bobo, pessoal. Isso é interessante. Mas a capacidade, na verdade, de ser ensinável, né, Gabriel? Essa é uma capacidade que ela fica muito latente em quem verdadeiramente é discípulo. Essa sede de absorver, de ter o conhecimento. Tu tocaste na questão do discípulo no sentido de seguir mestre nas artes marciais, né? Sim. Por exemplo, aquele que é treinado para ser ninja e perde o seu mestre, ele é desonrado, ele recebe sobre si uma desonra por não ter mais mestre. Então, a pessoa se diz discípulo, mas não tem um pastor, não tem alguém que está sendo pastoreado pelo YouTube, está sendo pastoreado pelo Facebook. Na verdade, se fosse no Oriente, na teoria oriental, e essa cultura que nós estamos vendo, ela vem do Oriente Médio, né? Também seria uma espécie de desonra. A pessoa estaria desonrada com isso, porque o discípulo se vê pelo seu mestre. É o mestre que vai aperfeiçoando, vai conduzindo, vai ensinando. Eu não gosto do termo aluno, porque alunos vêm de sem luz. Nós que somos cristãos, já não serve mais para nós esse termo sem luz, porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, eu não considero nenhum cristão, não chamo nenhum cristão de aluno, mas nós podemos entender que é importante para ser discípulo, ser discipulado por alguém. E nesse tempo, no tempo de Jesus, aqueles que queriam entrar ou conhecer mais da cultura, ou se tornar um rabino, um rabi, eles procuravam os grandes rabinos na intenção de serem aceitos e ensinados, discipulados por aqueles rabinos. Era importantíssimo para ele. Era um crivo, era uma seleção muito árdua
para que alguém fosse aceito nas escolas daqueles rabinos. Quanto mais o rabino fosse reconhecido, quanto mais o rabino fosse, vamos dizer assim, ó, reconhecido pela sociedade da época, maior era o interesse dos jovens, das pessoas daquela época, os meninos, né? Porque era uma sociedade extremamente patriarcal, só os homens poderiam ser discípulos, ser rabinos. Verdade. Então a procura deles e o desejo deles de se tornarem um rabino pelo reconhecimento que tinham na época, pelo conceito que eles tinham naquela sociedade, os jovens era como se hoje a procura por uma faculdade que tem renome, ter o diploma de uma faculdade com renome. Era fazendo um paralelo, seria a mesma coisa. Só que Jesus vem na contramão. Porque em Jesus, ao invés de ser escolhido pelos seus discípulos, ele vai e escolhe os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos. Ele chama os discípulos para E o estilo de ensino de Jesus é totalmente diferente, porque ele sai da teoria. Ele não fica um ensino teórico, apenas teórico. Ele vai para o ensino teoria prática. Ele ensina e vai lá. Ele quebra vários conceitos, mostrando, né? Exatamente. Porque tem muita gente que fica, eu sei que isso está certo, estou ouvindo, mas eu não quero acreditar. Fica naquele... Exato. E aí Jesus, ele mostra, né? As pessoas ficam realmente espantadas. Elas ficam... Mas a gente, como o senhor falou, eles vinham daquele conhecimento, daquela busca lá, né? Eles estudavam até os 30 anos, que nem nós estávamos conversando, para eles depois serem um mestre, um rabi. E Jesus, ele faz totalmente diferente. Ele chama já pessoas ali adultas, né, vamos supor assim, e começa a ensinar falando e mostrando a prática. Ele falando ali, é assim que você faz. E mostrava. Vocês estão vendo? E ali, muitos conceitos, quebra da mentalidade ali, já eram feitos pelos discípulos. A Bíblia fala que os fariseus, os doutores ali, eles se espantavam com a metodologia de ensino e a forma com que Jesus falava. Porque falava como quem tem, né, a autoridade. Era diferente o discurso, o sistema de ensino de Jesus era muito diferente dos rabinos da época. Era diferente. Então, o que acontece? Por que é tão importante esse termo discípulo? Por que é tão importante esse termo discípulo? O que passa batido muitas vezes, Gabriel, é que o que nós não percebemos na Bíblia é que muitas vezes Jesus não está falando com todos. Ele não está falando às multidões. Ele está falando especificamente com os seus discípulos. Ele está dando autoridade, ele está dando poder, ele está dando direção, ele está dando estratégia. Ele está dando envergadura espiritual, ele está investindo naqueles discípulos, tanto na questão de conhecimento, como também na questão de autoridade e poder. Então, alguns termos que Jesus usa, como o que perdoares na terra será perdoado no céu, a quem perdoares os pecados serão perdoados, o que ligardes na terra serão ligados no céu, e uma série de outros textos bíblicos em que Jesus não está falando a todos, ele está falando especificamente para os discípulos. E o que muitas pessoas não entendem isso, é que algumas coisas só vão ser investidas na nossa vida cristã, nível de autoridade, poder, manifestação talvez de dons, ação do Espírito, só irá acontecer com maior clareza quando nós verdadeiramente nos posicionarmos como discípulos, não como seguidores ou como alguém que frequenta uma igreja. Isso, tudo que o senhor está falando, assim, já me vem é muito interessante, né? O Espírito Santo já vem. Vamos dizer que hoje a igreja do Nazareno, hoje temos nosso pastor local, que é o pastor Alexandre, mas temos o nosso
reverendo. Ou seja, qual é o fruto que nós, discípulos da Igreja do Nazareno, temos produzido? Se não os frutos do ensinamento da Igreja do Nazareno. A palavra diz, né, que nós somos os ramos Sim. ligados na videira. videira. Que frutos que nós vamos produzir? O que a gente vai crescer? A gente vai ser alimentado por onde? Se a gente está ligado, sendo discípulo, a gente vai se colocando como discípulo, a gente vai estar produzindo algo, né, da mesma árvore para dar aquele mesmo crescimento. Senão, tu acaba sendo um enxerto ali naquela árvore. Ou às vezes tu acaba sendo que muitas vezes existe, né, aquelas plantas que elas são tipo um parasita, né, que elas nascem ali na árvore para sugar o alimento da árvore e não para produzir o mesmo fruto da árvore. Exatamente. E elas acabam sugando. Usando desse termo, dessa ideia, a gente percebe que quando tu é discípulo, tu é alimentado pelas raízes, pelo caule, por onde vai passando ali, e tu vai produzir o fruto. Agora, se tu não é discípulo, se tu não colocou, tu não está ligado na videira. Tu não está ligado em Cristo. Tu não está ligado na ideia. Então, naquele momento, você não está ligado. Outra coisa que eu estava achando interessante aqui, né, que é algo que eu aprendi de experiências minhas, né? Vou comentar um pouco da minha vida. Eu sou músico, não formado, né, mas sei tocar alguns instrumentos e... Modéstia dele, toca muito. Tá. E eu vi, quando eu tinha meus 13 anos, eu estudava música, tinha algumas pessoas já tinham anos tocando e eu queria já sair tocando. Então, eu não vou estudar, eu vou conseguir, E eu fui estudando mesmo, eu fui buscando por conta, sabe? Eu fui buscando por conta, eu observava e aprendendo. Eu aprendi muitas técnicas ali em 1 ano, 2 anos. E eu ia fazer aula com alguém, esse eu lembro até hoje, eu lembro até o professor. Ele começou a me ensinar a teoria básica, começou a me ensinar as escalas, eu falei para ele, eu quero aprender isso. Eu que disse para ele o que eu queria aprender. E ele querendo me ensinar, não, mas vamos começar por aqui. Eu quero aprender isso. Ele me ensinou, eu aprendi aquilo, saí. Depois, se passou 5 anos por aí, eu fui percebendo que muitas das vezes que eu fiquei 1 ano estudando aquela teoria musical, as escalas, como é que funcionava, anos atrás, para quem, da onde vem a origem da escala, ela já está pronta. Alguém já demorou esse mesmo tempo para aprender. E para que eu iria me matar estudando, buscando por meus próprios conceitos ali, sendo que eu poderia procurar alguém que já tivesse esse conhecimento para me passar um tempo mais rápido. Eu estava vivendo numa ignorância ali. Tu reinventou a roda. Tipo, a roda já existe, não, mas eu vou fazer. E aí eu vivia nesse tempo assim. Aí eu comecei, não, eu vou lá, liguei para um conhecido meu, né? Daí foi o meu segundo professor e são referências para mim até hoje, eu falo com eles, referência na música. Liguei para ele, quero fazer aula contigo ali. Não, mas tu já sabe, quero fazer aula contigo. Porque ainda o que eu não sei eu vou aprender e o que eu sei eu posso melhorar, porque... Então eu comecei a ter aula e eu escutava exatamente o que me falava, ó, faz dessa forma, busca assim. Ou seja, para resumir, hoje em dia, medicina ou tecnologias, pessoas demoraram, às vezes, a vida inteira buscando conceitos, ideias, estudando para entender algo que quando você vai na faculdade, por exemplo, você aprende em 1 mês a teoria que a pessoa levou uma vida inteira para estudar. Ou seja, existe um meio prático e fácil para a gente estudar, mas muitas vezes a gente quer viver da ignorância. Moisés, ele tinha agora a gente vindo para a palavra, Deus, ele preparou a vida dele,
ele teve os melhores estudos, né, naquela época, que era no Egito, tudo. Então Moisés era uma pessoa muito inteligente. Depois ele veio aprender diretamente com Deus, ok? Tudo bem? Mas e depois? Quanto tempo Moisés demorou para aprender lá com Deus? Quanto tempo Moisés demorou para aprender com Deus? Na palavra a gente sabe. Foram 40 anos, né, pastor? Na verdade, ele passou 40 anos como príncipe no Egito Aprendendo e lá. 40 anos como pastor das ovelhas de Jétro, né? Então ele passou 40 anos sendo moldado, né? Ali Deus estava moldando ele. Depois que ele tem lá, você sabe a história, Deus usa ele, liberta o povo, tudo. Ele tem um discípulo, que é bem conhecido, que a gente sabe que é Josué. Verdade. Josué demorou quanto tempo para aprender? Mas Josué, ele acompanha Moisés desde o êxodo, desde a saída deles do Egito até a peregrinação pelo deserto. Essa é a escola de Josué. Nesse conceito que eu começo assim, ó. Se tem alguém para me ensinar, para que eu vou ser ignorante, por exemplo? Não, eu vou pelas minhas ideias, eu vou pela minha ideologia. Josué não foi ignorante, ele já existe alguém que já tem aquele conhecimento, aquele nível. Na verdade, Gabriel, Eu vou colar tem com o essa tempo pessoa. de você ter as suas próprias ideias. Tem o tempo de você ter as suas próprias teorias, as suas próprias percepções, as suas próprias experiências. Mas isso é depois de você ter aprendido com alguém. Exatamente. O mestrado nunca vem antes da graduação, e a graduação nunca vem antes do ensino médio, e o ensino médio nunca vem antes do ensino fundamental. Então vai chegar um momento que tu vai ter o teu pensamento crítico, e tu já vai ter uma base fundamentada, um conhecimento sólido a respeito daquele assunto para poder, de repente, fazer uma crítica em algum posicionamento, ou se posicionar até mesmo melhor. Mas primeiro tem Mas que aprender. primeiro tem que aprender. Exatamente. Exato. Então o que acontece? Aqui no nosso, na nossa cultura, a cultura ocidental, o que acontece? As pessoas elas já querem ser mestres, elas já querem ensinar. Elas, Todo mundo é um pouco de cada. todo mundo é psicólogo, é pouco técnico de médico. futebol, é médico, todo mundo é pastor, entendeu? Todo Então o que mundo sabe acontece? um pouco de cada coisa. Existe uma certa. O brasileiro é muito da cultura do brasileiro, isso. Já, por exemplo, no Japão, uma das profissões mais, se não a profissão mais reconhecida no Japão, são os professores. São os professores. Os professores, muitas vezes, são chamados para ir diante do imperador, o que é uma honraria. Se eu não me engano, os professores são os únicos que não precisam fazer a reverência, né? Eles são honrados. Então, o que acontece? Na cultura ocidental, nós menosprezamos muito os nossos mestres. Nós desprezamos muitas pessoas, os mentores que Deus colocou na nossa vida para nos orientar, para nos ensinar, para nos fazer crescer, para nos direcionar, para compartilhar os seus conhecimentos, suas experiências. Como líder espiritual, a gente quer orientar as pessoas, tem uma experiência, tem anos de bagagem na vida cristã, e a gente muitas vezes quer compartilhar. Mas o que acontece? Primeiro bloqueio, muitas vezes as pessoas não são ensináveis. Segundo, quando são ensináveis, são pessoas que querem só o conhecimento, mas não querem um mentor, não querem um pastor, não querem alguém para realmente discipular. Entende? Eu ensinei muitas pessoas na palavra de Deus. Muitas pessoas, eu tenho certeza, criaram gosto pela palavra, mas jamais me reconheceram como pastor. E isso é algo normal dentro da nossa cultura. Eu reconheço que tu sabe, mas eu não te reconheço. Eu vou na aula, eu aprendo com o meu professor, mas jamais reconheço que aquela pessoa foi importante na minha vida, que aquela pessoa agregou algo para mim. E isso para mim, é algo ruim dentro da nossa cultura. Porque como é bom a gente valorizar as pessoas que Deus usou para nos ensinar, para nos orientar, para nos fazer crescer.
Eu gosto muito de uma frase que Isaac Newton usou, e acredito que nessa frase ele honrou os seus antecessores, os seus, vamos dizer assim, os seus ensinadores, seus mestres, os mestres na vida de Isaac Newton, porque ele disse: eu só cheguei onde cheguei porque subi em ombros de gigantes. Ele falou: eu cheguei em algum lugar, mas eu cheguei porque tinha gigante antes de mim. Então, de certa maneira, Ele soube reconhecer. Ele reconheceu a importância dos mestres, do esforço para que aquelas pessoas... Isso que o senhor está falando é muito interessante, porque o tema hoje é discípulo, né? E o discípulo, ele tem que ter um mestre, ele reconhece o mestre. E é muito interessante isso, porque tem muitas pessoas que querem poder ensinar algo, mas muitas vezes não aprenderam algo. Não souberam aprender, não se portaram como algo bem simples e prático, assim. Não dizendo dessa carreira, dessa profissão, mas vamos supor que um médico se formando e ele não leva a sério o estudo, tira umas notas baixas ali, tudo. Passou ali um médico mediano, vamos supor, e você sabe que ele não é um médico excelente, um médico mediano, só estou inventando aqui uma história, Aí, esse médico que vai cuidar de ti, você vai dizer: não. É a mesma coisa. Se for, não, eu quero o melhor médico, com certeza você vai querer o melhor para te cuidar. Então, se você quer o melhor para cuidar de você, seja o melhor aluno para aprender, para um dia você poder ensinar. Então, seja o melhor discípulo. Não queira saber mais do que o professor. Seja o melhor discípulo, aprenda para que um dia tu possa ensinar. O teu professor, com certeza, né? Depois, quando ele vê, ele realmente aprendeu. O teu professor, com certeza, ele vai compartilhar um espaço contigo. Não, eu vou dar uma palestra, mas eu também quero dividir esse espaço, esse momento, porque essa pessoa, ela soube aprender. Essa pessoa, ela tem capacidade, ela tem entendimento daquele assunto. Então, essa pessoa aqui, ela tem como o teu professor vai ter o prazer e a honra de estar do teu lado. E não precisa ali, não, eu sei mais e vou, não. Você vai ser convidado pelo teu professor, pelo teu mestre, pelo teu líder, quando você se colocar como discípulo aprendendo corretamente. Isso aí eu acho muito, muito interessante, essa ideia, assim. E tem o efeito de sucessão também, né, Gabriel? O que sucedia o mestre sempre é o melhor discípulo. É verdade. Quem vai suceder o mestre é sempre o melhor discípulo. É verdade. Então, isso é importante. Assim como não se pode ser um pai sem ter sido um filho, Verdade. também nós não deveríamos tentar ensinar se nós não somos ensináveis. Exatamente. Se nós não temos a paciência de sentar e aprender, também não devemos ter a audácia de nos levantar para ensinar. Essa é uma das coisas que eu sempre trago comigo. Se você não tem a humildade de aprender, também não se deve ter vamos dizer assim, a postura de já querer ensinar. Quando eu percebi meu chamado pastoral, Gabriel, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar um seminário. Eu senti que eu estava sendo chamado por Deus para ser pastor, para liderar na igreja. Eu já tinha essa percepção, já conseguia ter essa visão do que Deus estava gerando no meu coração. E o meu chamado era para ser pastor. Mas a primeira coisa que eu fiz foi me colocar como aprendiz. A primeira coisa que eu fiz foi querer aprender a respeito do ofício que eu iria exercer no futuro. Então eu já fui me colocar no seminário, eu já fui procurar fazer
uma graduação, fazer um bacharelado em teologia, para poder ensinar no futuro algo mais assertivo. Eu via muitas discordâncias, muitas leituras distorcidas da Bíblia, já naquela época, e eu sentia o peso da responsabilidade de, no futuro, quando o Deus verdadeiramente me estabelecesse como um pastor, poder ensinar as pessoas. Isso que o senhor está falando, nós vamos até voltar. Jesus, antes dele sair e ensinar, Jesus, você que diz que sou cristão, sigo Jesus, ok. Jesus, ele aprendeu, ele foi discípulo primeiro. Com certeza. Ele ficou aprendendo. Né? A gente já teve estudos aqui no EBIM, o pastor já falou várias vezes que Jesus ele começa o seu ministério aos 30 anos, porque depois dos 30 anos que o pessoal que saía da escola lá se tornava rabi, se tornava mestre. Tanto é que quando Nicodemos chega para ele e diz, né, rabi, por quê? Porque ele era mestre. Jesus veio de uma escola, Jesus aprendeu primeiro, para depois Jesus, ele, se eu estiver falando besteira aqui, você me corta. Sim, sim. Mas Jesus, ele aprendeu primeiro, para depois ele chamar os discípulos. E no momento que ele se formou, porque a partir dos 30 anos, na cultura dele, judaica lá, né, a gente já teve estudo aqui, o pessoal da Nazareno sabe muito bem, quem vem no EBIM, bora vir no EBIM, sabe que Jesus, ele estudou primeiro, ele aprendeu, ele foi discípulo primeiro, para depois ele poder ser mestre, para depois ensinar. Exatamente. Então, tu é cristão? Seja discípulo primeiro, para depois querer ser mestre. A questão também, existem várias vertentes teológicas que dão uma teoria para esse período da vida de Jesus. Jesus aparece aos 12 anos no templo, conversando lá com os doutores da lei, ele conversando na casa do pai na dele, casa do pai, e aí tem uma lacuna que pouco se fala de Jesus dos 12 aos 30 anos. Porém, o que não se sabe é que esse era o período de formação de um rabino. Então, provavelmente, Jesus, algumas pessoas refutam essa tese, refutam essa teoria, mas algumas pessoas, elas acreditam, e eu também, eu acredito que Jesus, na verdade, ele foi formado dos 12 até aos 30 anos para ser reconhecido, né? É a cultura daquele como povo. rabino. Então, mas a questão, o centro, Gabriel, eu quero dar um alô para essas pessoas que estão nos acompanhando aí, a Tawane, Alex Padilha, Felipe Ferraz, Laiana Dornelles, o Douglas lá em Goiás, o meu amigo gigante. Quando vier aí, chega na NASA. Grande abraço, viu? Que Deus abençoe. Sempre vai ser parte dessa família, meu amigo, viu? Que Deus te abençoe grandemente. A Thaís, Tarcília, Mariana, Silvana, Cíntia, Jaine, Ilone, Maria Barros, Ana Freitas, Ezequiel Dias, Larissa Vieira. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por estar conosco aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber ou queiram compartilhar também, fique à vontade aí para colocar o seu comentário, tá bom? O senhor viu alguma pergunta aí, o senhor pode ver. Eu vou deixar 2 comentários aqui, a gente sair meio que fora do assunto aqui. Eu queria... avisos. Escola Municipal de Aprendizagem Industrial abre processo seletivo com 210 vagas. Diário de Santa Maria. Foi lançado no edital para o processo seletivo Escola Municipal de Aprendizagem Industrial de 2021. São 210 vagas distribuídas em 5 cursos em Santa Maria. As inscrições estarão abertas de 15 de setembro a 7 de outubro e de 18 de outubro a 4 de novembro. A prova será aplicada em 16 de novembro. Então, você pode procurar ali, Diário de Santa Maria ali. Você pode conseguir essas vagas aí para fazer esses cursos, ok?
Outra coisa muito gratificante aqui, né? A gente já teve um prêmio do Guinness, né? Sim. Da Verdade. nossa igreja local. Nós também temos um prêmio regional, né? Atleta de Santa Maria marcam presença no Campeonato Gaúcho de Muay Thai, né? É isso Então, aí. estamos muito felizes aqui. O atleta santamariense Samuel Roque, de 20 anos, da academia. Ah, esse nome aqui aí me pegou, né? Konoha. Ô Samuel, se eu não sei, depois tu coloca aí e me corrige aí. Participou no último sábado do Campeonato Gaúcho de Muay Thai e garantiu o cinturão nos 65 quilos. A competição foi disputada no ginásio Praça da Juventude em Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Então, o Samuel, né, que ele faz parte aqui da nossa família Nazareno, então parabéns ali para ele, né? Parabéns, Samuel. Nosso campeão gaúcho aqui, sou teu amigo, hein? Não. Samuel já sabe, né, Samuel? Se tiver algum problema, vou falar contigo, tá bom? Exatamente. Samuel é uma bênção aí. É uma benção, sim. Também, né, nós já vou aproveitar, porque quando vê o tempo vai, você passa aí. Semana passada nós estávamos aqui no podcast, estávamos com o Cauê, meu pai estava presente, e também estávamos com o irmão Luiz Fernando, diretor do EBIM, e ele estava de aniversário semana passada, então eu queria deixar os parabéns para ele, como também o nosso querido pastor Ciro, né? Verdade. Que estava de aniversário, então eu queria Domingo. queria desejar o parabéns para essas duas pessoas aqui, muito queridas, que participam conosco aqui do podcast também, né? Então, nosso irmão Fernando, sei que está viajando aí, se está nos assistindo, um abraço. Se não está nos assistindo, quando voltar, vai vir aparecer aqui, estamos precisando. Pastor Ciro também, graças a Deus, né? Está envolvido com o seu trabalho aí, ele sempre está em contato conosco, ele faz parte aqui, ele não está podendo participar diretamente, mas ele sempre está conosco ali, conversando e tudo. Então, um grande abraço para essas duas figuras importantes aqui para a Igreja do Nazareno e também para o nosso podcast aqui. Bom, Gabriel, vamos prosseguir aqui no nosso assunto. Tem alguma pergunta aí? Alguém fez alguma pergunta hoje? Na verdade, o que eu queria, antes que surgissem as perguntas, né? Eu queria falar a respeito de um texto que está em Mateus 28:16. Sempre bom, a palavra é sempre bom. Para nós vermos a importância dos discípulos. O discípulo é o cerne da missão da igreja. Obrigado. Hoje nós vamos até 9h15, né? Opa, obrigado. Ganhamos um plus aí. Então, por que eu falo que a importância do discípulo, a importância do discipulado, a importância de se colocar como discípulo, de honrar seus mestres, pastores, líderes, de se colocar como alguém que aprende? Por quê? Porque, na verdade, Jesus, ele gerou uma grande comissão. A função da igreja, por exemplo, a missão da igreja do Nazareno, qual é? A missão da igreja é gerar discípulos à semelhança de Jesus. E da onde que saiu essa ideia? Saiu da cabeça de alguém? O cara parou para pensar lá e disse, vamos gerar uns discípulos. Como é que é o negócio? Não, veio da palavra, que está em Mateus 28:16. Ali nos diz, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. É uma ordem, é um verbo no imperativo, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí no verso 20, diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Olha, que interessante. Essa é
a base da missão da igreja, a grande comissão, gerar discípulos. E ele ainda está dizendo, para quem que ele está dizendo? Eis que estarei convosco até a consumação do mundo. O que muitas pessoas não percebem, acham que Jesus está falando com todos a todo tempo. Mas Jesus não está falando com todos a todo tempo. Os relatos bíblicos mostram claramente que ora ele está falando com alguns personagens na Bíblia, com os religiosos, com a multidão, com as autoridades, e por vezes ele está falando com os seus discípulos. E nós precisamos fazer essa diferenciação quando nós estamos lendo a Bíblia. Porque algumas coisas foram delegadas e foram liberadas sobre a vida de quem se coloca, se posiciona como discípulo. Muitas vezes, algumas pessoas estão à margem de uma vida de poder, de uma vida de experiências extraordinárias com Deus, simplesmente porque não se colocam como discípulos. São seguidores, simpatizantes, frequentam a igreja, mas não despertaram o poder de Deus na vida delas, se colocando como alguém que aprende com Jesus. Isso é importantíssimo. Isso eu acho que é muito bacana da gente falar e da gente se posicionar para trazer de novo a importância que é a gente se colocar como discípulo e aí então ser alcançado por essas promessas. E aí então verdadeiramente ser alcançado, porque tem várias partes na Bíblia que Jesus está se referindo aos discípulos. O que ligares na terra será ligado no céu. Ele não está falando com todos, ele está falando com discípulos. Ele está falando com discípulos. Expulsarão demônios, curarão enfermos. Ele não está falando com todos. Ele está falando com discípulos. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia com propriedade, com cuidado, com uma interpretação apurada da Bíblia, nós começamos a entender qual é o público que Jesus está se dirigindo. E nós entendemos como aquele público é alcançado. Tem a multidão. A multidão é alcançada com milagre, com socorro, com misericórdia. Mas os discípulos são alcançados com ensino, com poder, com autoridade. Liberado poder sobre... Com envergadura espiritual. Verdade. Então nós precisamos entender a respeito dessas coisas, para poder então viver uma vida cristã genuína. Viver verdadeiramente tudo aquilo que Deus tem para nós. Se você quer verdadeiramente viver tudo aquilo que Deus tem para você, para pensar. Nós precisamos nos colocar como discípulos. O profeta Isaías, ele já apontava isso, e eu já vou segurar para... O profeta Isaías, ele falava, e é algo que eu gosto sempre de tratar, porque é algo que parece estar sendo esquecido na igreja. O profeta Isaías, ele fala uma parte que tem muito significado para mim. Ele diz, sob as suas pisaduras, nós somos sarados. Isso também aponta para um discipulado. Para alguém que está seguindo os passos, alguém que está pisando naquelas pisaduras. No caminho, na direção. O discípulo é isso. Ele vai pisar, ele vai ser ensinado no caminho, ele vai tentar pelo menos pisar onde ele pisou, passar onde ele pisou. Eu sou discípulo de Jesus, mas reajo totalmente diferente do que Jesus reagiria. Faço totalmente as coisas diferentes do que Jesus faria. Então, aí eu não posso me colocar como... Eu sei que nós temos as nossas limitações, e o exemplo de Jesus é algo extraordinário, é muito difícil da gente conseguir... É impossível de ter a mesma envergadura e agir sempre como ele agiria. Mas essa vontade, esse ânimo, o discípulo é isso. O discípulo, num primeiro momento, está muito longe de ser igual ao seu mestre. Mas dentro do coração dele, tem aquele ardor de aprender, de ser igual, de agir da mesma forma. E essa é uma dor ou uma aspiração genuína do cristão, do discípulo verdadeiro. Por mais que ele não consiga, dentro dele existe aquele ardor, aquela vontade de aprender, de ser mais semelhante,
de ser mais próximo do Mestre. Isso que o senhor falou, eu entendi assim, algo muito forte. Ou você simplesmente vem na igreja, recebe os milagres, você está na multidão, ou você quer receber essa envergadura e sendo discípulo de poder, de autoridade. Qual é o posicionamento que vocês têm se colocado dentro da igreja? Você está na multidão ou você tem se colocado como discípulo? Achei muito interessante isso que o senhor veio colocando, porque ele fala exatamente para os discípulos, como o senhor falou, para a multidão eram liberados milagres, mas para os discípulos foi liberado poder e autoridade. E achei muito interessante. Pessoal, estamos chegando ao nosso final, então eu vou deixar essa parte para mim hoje, sempre passo para alguém, hoje eu vou deixar para mim os avisos. Terça-feira nós temos o nosso podcast, né, o NazaCast Podcast da Nazareno, toda terça-feira às 20 horas. Na quinta-feira nós temos a live, o culto, né, presencial com a live. Estamos tendo live, pastor? Ou alguma... Nas quintas-feiras ainda estamos tendo as lives ou alterou? Então, quinta-feira, às 20 horas, estamos tendo as lives, né? Os cultos presenciais. Venha no culto, venha fazer parte, venha fazer parte aqui, venha agregar, venha aqui estar em comunhão adorando ao Senhor. Nos sábados, nós sempre temos grupos jovens às 19 horas e o EBIM às 18 horas. Porém, neste sábado, nós estaremos com a presença do nosso reverendo Romero, estará aqui na igreja aqui, estará junto conosco, é um prazer, né, estar aqui. Venha para a igreja, né, Avivamento. Aviva Camobi. Aviva Camobi, venha, Aviva Camobi. É um homem cheio da presença de Deus, onde todas as manhãs ele nos deixa uma palavra tremenda lá, todas as manhãs ele nos deixa um pão diário. Então, venha participar junto conosco neste sábado às 19 horas. Às 19 horas. Venha participar conosco aqui nesse sábado, nós teremos a presença do nosso reverendo. No domingo também nós teremos o culto, também seguindo a Viva Camobi. Exatamente. Às 20 horas, né? Onde também teremos 19 horas às 19 horas? Sim, às 19 horas. Mantenha o reloginho ali para despertar. 19 horas também, no mesmo alinhamento, a Viva Camobi vai ser uma bênção. Então venha sábado e domingo, desmarque tudo que você tem e marque na sua agenda. Não, preciso estar na Nazareno Camobi. Sábado e domingo, eu preciso estar na Nazareno Camobi. Você vai receber algo diferente, algo impactante do Senhor, né? Também estaremos com a presença do pastor Tiago, né? Pastor Tiago Cunha. Estará aqui junto conosco, é uma bênção, pastor. Deus tem usado ele muito, muito, muito para relembrarmos, para termos e muitas vezes mensagens ministradas que a gente deixa às vezes naquele esquecimento. Sim, e Deus usa o servo dele ali, ó, e tem falado, é uma benção. Gabriel, quero lembrar também que vai vir o reverendo Romero, nosso superintendente distrital, responsável por todas as igrejas do Nazareno no Distrito Gaúcho, a sua esposa, e também nós vamos estar aqui, a pastora Rosana, e nós estaremos aqui também com os nossos queridos, o pastor Zeca, tá bom, pastor Zeca, que é o responsável pela juventude no Distrito Gaúcho, a JNI, da Igreja do Nazareno, um homem cheio da presença de Deus também, músico de mão cheia, e a sua esposa, que tem para mim um talento todo especial, um dom todo especial. Para mim, aquela irmã canta muito, aquela pastora canta muito, é uma bênção. Aqueles que ainda não conhecem, não viram a irmã Silvana cantando, não perca, venha para cá no sábado, sabe, desmarca os compromissos aí e vem para a igreja no sábado, porque eu te garanto que vai valer a pena. Sempre vale a pena vir na igreja, mas às vezes Deus prepara, tem uns vasos diferentes, né, para abençoar a vida da gente. A gente tem que honrar também essas
essas unções. Então, vai estar o pastor Zeca, vai estar a irmã Silvana, que é a responsável pelo grupo de louvor lá em Porto Alegre, e vai estar também, claro, conosco o pastor reverendo Romero e a sua esposa, que eu chamo com muito carinho de pastora Rosana. Tá bom? Então, no sábado vai ser uma bênção. E no domingo, nós vamos estar aqui aí com o nosso grupo local e com a presença do pastor Tiago Cunha, que tem trazido sempre uma palavra abençoadora para a igreja. Tá certo? Então venha, depois não diz, eu perdi, perdeu mesmo. Vai perder mesmo. Vai perder mesmo, desmarca tudo e vem. Fica beiçudo em casa aí, não vem para a igreja, depois não adianta reclamar. Vem. Depois se... Deixa pra lá. Então é isso, muito obrigado. Você que gostou, compartilha. Você que não gostou, né, também compartilha. Compartilha com isso que você não gosta. Não tem problema nenhum. Né? Muito obrigado você que nos ouviu, nos aguentou, nos aturou. Terça-feira de novo, estamos aí. Deus abençoe. Terça-feira que vem tô de folga, né? Que aí vai aumentar a audiência, tu sabe disso. Não, o pastor não tá vendo. Sábado teve a reunião aqui, eu escutei 2 Timóteo, procura apresentar-te a Deus como... viu, né? Viu que eu fico quietinho aí, na minha viu? e fico Rapaz, aprendendo, né? Não deixa escapar uma, né? Eu fico quietinho na minha, mas tô aprendendo, né? Então... Tá certo. É uma bênção. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Sempre um prazer, uma honra estar aqui. Eu que agradeço o convite, Gabriel. Conte sempre comigo. Então, o senhor pode nos abençoar aqui agora, neste momento. Amém. Não quer orar, não? Não, é unção dobrada. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, amado Pai, muito obrigado por este momento maravilhoso, por estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da Tua palavra, comentando a respeito de assuntos que são concernentes à Tua palavra, ao Teu reino, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, possamos ser ensináveis pelo Teu Espírito Santo, para sermos mais parecidos com a estatura do varão perfeito, mais parecidos com Jesus. Que quando nos olharem, Senhor, verdadeiramente possam ver pessoas que estão se esforçando para se aproximar, Pai querido, daquilo que o Senhor espera de nós. Que possamos ser aprendizes do Teu reino, aprendizes do Teu Espírito Santo, possamos ser mais parecidos com Jesus, que essa possa ser a vontade do nosso coração, para que sempre venhamos nos posicionar. Senhor, muito obrigado por ter nos chamado, porque, Senhor, o Teu chamado é que tem nos levado à frente e tem nos sustentado. Assim nós agradecemos, abençoando as famílias, abençoando aqueles que estão nos acompanhando nesse podcast, aqueles que têm frequentado os cultos aqui na nossa querida Nazareno de Camobi, as famílias, Pai querido, que têm saído dos seus lares para estar aqui conosco, Te adorando, os obreiros que têm muitas vezes aberto mão, Senhor, do seu tempo de lazer, do seu tempo de descanso, para estar na Tua casa, Senhor, atendendo o Teu chamado, atendendo as necessidades da igreja. Senhor, nós Te agradecemos por todos que fazem parte desta família na fé, que se chama a Igreja do Nazareno em Camobi. Abençoa a todos, Senhor, fortaleça a todos, esteja conosco e nos ensina a ser Teu discípulo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E 1, 2, 3, vem pra NASA!